Olá! Oi! Como que você está? Tudo bem com você? Espero que sim, que você esteja muito bem. A mensagem de hoje eu vou gostar muito de trazer. É uma mensagem de um assunto de conferência geral do Elder M. Russell Ballard. Só que antes da mensagem eu quero dar um aviso para você que está chegando agora no vídeo. Eu tenho feito um esforço para trazer vídeos cada vez mais curtos, porque eu sei, muitos de nós temos uma vida muito corrida, temos muito o que fazer e a ansiedade toma conta do nosso coração. E muitas vezes nós olhamos muito mais para o reloginho que fica aqui, dizendo quanto tempo tem um vídeo, do que propriamente até para o título do vídeo ou para a descrição do vídeo. Ou seja, o que é que eu vou ver neste vídeo? Vale a pena eu desperdiçar ou despender, melhor dizendo, 10 minutinhos, 15, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora do meu tempo para assistir esse vídeo? Então, eu sei, é importante vídeos cada vez mais curtos para que você possa assistir, inclusive, mais vídeos. Porém, irmãos e irmãs, eu estaria fugindo mais do meu desejo de compartilhar o Evangelho, de trazer o que realmente importa para poder atender a um desejo de ansiedade, né, de muitas pessoas. Então eu resolvi trazer esse vídeo com calma. Se ele der em 10 minutos, ótimo. Acho que não dá. Se ele der em 20 minutos, maravilha. Também não sei se vai dar. Mas vou abrir meu coração e conversar com você a respeito dessa mensagem do Elder Ballard. Se essa mensagem de alguma forma foi importante para você, vai ter valido a pena. E eu só digo que você tem 3 opções, na verdade, né? Se você quer um vídeo curto e você olhou e viu que aqui deu mais de 10 minutos, você pode simplesmente parar, pular e ver outro vídeo. É um direito que você tem. Segundo ponto, você pode vir nas configurações, tem umas engrenagens aqui embaixo, você clica nas configurações e você pode acelerar o vídeo. Eu vou ficar falando um pouquinho mais rápido, talvez até um pouco mais próximo do que você considera ser bom. E a terceira opção é simplesmente relaxar e assistir ao vídeo. Porque pode ser que ao falar calmamente, vagarosamente, possa lhe ajudar a fazer um exercício para melhorar a ansiedade e assim sentir melhor a influência do Espírito. Então esse é meu jeito. É um jeito mais calmo, mais tranquilo, mais devagar. Sei que não agrada a maioria, mas é o meu jeito. Eu não vou conseguir correr aqui com a mensagem. Mas dito isso, quase 3 minutos só para dar esse recado. Você vê que eu falo muito. Vamos entrar agora no assunto de hoje. O Elder M. Russell Ballard, ele que nasceu em 1928 e morreu agora em 2023, ano passado. Ele fez 95 anos de idade antes de falecer. Ele traz uma mensagem bem bacana. Ele fala sobre o poder das coisas pequenas e simples. Ele fala sobre naquela época, em 1990, que o mundo estava passando por diversos momentos estrondosos, muita coisa acontecendo no mundo. E ele falava que o evangelho estava sendo pregado, que a pedra, aquela pedra sem mãos que foi cortada do monte lá, que ele diz em Daniel capítulo 2, ele fala que é o reino de Deus que está rolando e enchendo toda a terra com o Evangelho. E lá em 1990, preste bem atenção, são 34 anos atrás. 34 anos atrás. O mundo já estava em transformação. O Elder Ballard, ele traz a mensagem de que, por meio das coisas pequenas e simples, as grandes serão realizadas. E ele fala sobre exemplos de pessoas que escreveram cartas para ele. O presidente Ballard, ele serviu como presidente de missão no Canadá e ele fez missão de tempo integral quando jovem na Inglaterra. E ele conta algumas experiências aqui de pessoas que escreveram para ele. Vou mencionar para você a história, a experiência de... Primeiro ele fala sobre Elamã, que Alma ensina ao seu filho Elamã a importância do registro gravado nas placas de latão. Quando ele diz o seguinte, lá em Alma 37, de 6 a 7,
Eis que te digo que é por meio das coisas pequenas e simples que as grandes se realizarão. E os pequenos meios muitas vezes confundem os sábios. E o Senhor Deus trabalha por estes meios. Como é que trabalha o Senhor Deus? Para realizar seus grandes e eternos desígnios. E por meios muito pequenos, o Senhor confunde os sábios, salvando muitas almas. Alma 37, de 6 a 7. Por meio das coisas pequenas e simples é que trabalha o Senhor. Se Deus ele desejasse, ele já teria mandado exércitos e exércitos e mais exércitos para acalmar, apaziguar tudo que está acontecendo nessa terra. Para voltarmos àqueles momentos de paz e tranquilidade que tivemos, se eu não me engano, só lá com Adão e Eva, antes de comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas aí o Senhor ele trabalha por meio de coisas pequenas e simples. E eu vou mencionar para você uma carta que ele recebeu de uma missionária que estava servindo na América do Sul. Ele diz o seguinte, a missionária diz para o Elder Ballard, isso há 34 anos atrás. É realmente interessante o povo desta região, ela disse. Eles são tão quietos, tímidos, retraídos e acanhados. Nunca sabemos o que eles realmente entendem. Vocês já imaginaram uma missionária americana falando na América do Sul, qualquer país da América do Sul, Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Peru, Equador, Colômbia, Bolívia, qualquer um desses, Venezuela, qualquer um desses países. E ela diz o seguinte, eles vivem e morrem nesta cidadezinha. São tão pobres e tão simples como crianças. Talvez nunca chegue a ver uma autoridade geral. Nunca participe de uma conferência geral. Talvez jamais cursarão a Universidade de Brigham Young. Nunca serão escoteiros, nem jogarão basquete num amplo ginásio da igreja. Nunca dirigirão um carro para uma conferência de estaca, um final regional de basquete, outro lugar qualquer. Muitas das coisas que nos lembramos quando pensamos na igreja e que damos por certo, eles jamais conhecerão. Ela fala sobre as coisas que as pessoas da América do Sul, na época, 34 anos atrás, não tinham. Universidade Brigham Young, prédios grandes da igreja, ginásios de esportes, carros para ir às conferências, ter um contato mais próximo com autoridades gerais, coisas que as pessoas recém-conversas da igreja na América do Sul não tinham e provavelmente nunca teriam em sua vida terrena, segundo aquela missionária. O Elder Ballard diz o seguinte, agora ao ponto, ela continua a carta, mas eles têm fé, arrependem-se, são batizados, recebem o Espírito Santo e todas as semanas renovam seus convênios batismais, participando do sacramento. Eles oram e leem as Escrituras diariamente. Sabem que Deus vive e que Cristo é o nosso Salvador. E a missionária diz, e acredito, irão para o reino celestial. Ela diz o seguinte, eu faço todas as coisas que eles nunca conhecerão, provavelmente. Ela diz, frequenta a Brigham Young, tem contatos com as autoridades gerais da igreja, tem um amplo um leque de prédios da igreja maravilhosos, com ginásio poliesportivo, com ar-condicionado na época, imagine aí. E ela diz o seguinte, eu faço todas as coisas que nunca conhecerão, mas eu não estou certa de minha salvação. Do que adianta, de fato, um prédio enorme, estrutura maravilhosa, que é muito bom, mas essas coisas não são necessárias para o reino celestial, que é o que mais importa. À primeira vista, a igreja daqui, ela continua. Não se parece em nada com a igreja no centro de Oren, em Utah. Tenho de ficar me lembrando que é a mesma igreja e que todos seguimos o mesmo profeta.
Todas as semanas temos uma reunião sacramental no interior, porque os membros realmente não têm meios de ir à cidade. E quando estou sentado ali, preste atenção, irmãos e irmãs, ao ar livre, numa cadeira de madeira, apoiada no chão de terra, com o sol se pondo e as 6 pessoas presentes cantando hinos, orando e participando do sacramento, imagino se isto não está mais próximo da Igreja de Cristo do que lá em casa. Muito, muito interessante. Suponho, porém, que seja o mesmo. As coisas que importam, os verdadeiros elementos do Evangelho de Cristo, ensinados em Terceiro Nef, são idênticos, tanto aqui como em casa em Utah. O Elder Ballard diz o seguinte: o Senhor bondosamente proveu meios de conversão, mesmo nas condições mais simples e humildes. Infelizmente, alguns de nós olhamos além do alvo, dependendo demais de prédios, orçamentos, programas e atividades para a conversão, em lugar das coisas pequenas e simples, essenciais ao Evangelho, ele diz. Não precisamos olhar além do nosso próprio coração para experimentar o doce sentimento espiritual prometido aos que obedecem a Deus. É por isto que um novo membro, nas mais humildes condições, pode sentir o Evangelho tão profundamente como alguém que é membro desde pequeno e se criou à sombra da sede da igreja. Ele fala aqui, a missionária fala sobre a diferença entre você viver em um país, em uma área, uma região, onde você não tem condições financeiras para estar nas grandes atividades da igreja. Ou a própria igreja ali na sua área é pequena, é pobre, não tem condições ali de fornecer um grande ginásio, uma grande universidade. Ele fala que essas coisas não são o alvo da nossa vida. O nosso alvo é justamente fé, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo e renovar os convênios. Fazer e renovar convênios. Este é o nosso alvo. Então, se você por acaso hoje tem um carro para ir à igreja, maravilhoso. Se você não tem, maravilhoso também. Porque o que nós temos é o Evangelho de Cristo. E é esse Evangelho que nos promete uma vida eterna, uma vida onde não há, como a gente vem dizendo aqui, vida útil. Ou seja, daqui a 5 anos, 3 anos, 4 anos, essa matéria acaba. A nossa não. O Senhor nos promete vida eterna, viver com Deus. Ele continua falando aqui o seguinte: no mês passado, ele fala o seguinte: o Elder Charles Didier e eu visitamos os santos e missionários, santos, os membros da igreja e missionários, em alguns países, olha só, na Trinidade e Tobago, na Guiana, no Suriname e Guiana Francesa. Dedicamos essas terras para o estabelecimento do Evangelho, da obra do Senhor. São países considerados pobres, com grandes necessidades. Vemos enorme diferença entre as humildes condições em áreas nas quais a igreja se encontra ainda na tenra infância, ele fala, e aquelas a que estamos acostumados nas regiões em que a igreja é estável e madura. Ou seja, a igreja está começando agora em um país, está começando, está no bercinho ali, enquanto que lá nos Estados Unidos a igreja já é madura, bastante madura, né? Quando visitamos o Suriname, encontramos-nos com a maioria dos membros e soubemos que o casal missionário, o Elder e a irmã Limburg, que haviam ensinado o Evangelho mediante uma série de simples métodos didáticos, eles não tinham eventos ou atividades grandiosas ou espetaculares, como tem, por exemplo, em Utah e hoje em vários países do mundo. Inclusive no Brasil, temos eventos especiais aqui, grandiosos, feitos em ginásios poliesportivos, né? E tudo mais. Eles tinham apenas as experiências espirituais diárias, resultantes de sua sensível reação aos sussurros do Espírito Santo.
Novamente, o que mais importa são as coisas pequenas e simples. Um novo casal missionário, chamado irmão e irmã Rappen, haviam chegado ao Suriname apenas um dia antes que os dois elders, o elder Didier e o elder Ballard. O elder Didier e eu, por isso, reuniram-se com os santos pela primeira vez junto conosco. Realizamos 4 reuniões sacramentais em casas de membros no domingo que passamos lá. Preste atenção, irmãos, o poder destas reuniões sacramentais. 4 reuniões, mas preste atenção na descrição destas reuniões. E preste atenção no espírito que estava nessas reuniões. E compare um pouco sobre o espírito que nós sentimos hoje em nossas reuniões sacramentais. Muitos de nós, não todos, mas muitos de nós temos hoje uma capela confortável. Não todos. Temos muitos santos, membros da igreja hoje, que ainda não têm uma capela construída com ar-condicionado, com bancos confortáveis, com uma estrutura, com banheiros, com uma estrutura adequada para todos. Mas a grande maioria já tem. E ele diz o seguinte: o elder Harper compartilhou o que sentia sobre abençoar o sacramento na humilde morada de um dos recém-conversos. O elder Harper, ele diz o seguinte: foi o mais humilde ambiente em que já estive em toda a minha vida. Não foi só o ambiente da igreja, do ambiente de toda a sua vida. A cabana, que era a casa do irmão recém-converso, era construída principalmente de pequenos pedaços de tábua. Não havia eletricidade nem água corrente. O telhado era de zinco. A casa e o quintal estavam escrupulosamente limpos. Realizamos a reunião sacramental debaixo de um puxado na frente da casa. Talvez hoje a gente conheça como um alpendre, não é? Aquela puxadinha assim na frente da casa. Os membros e as autoridades gerais acomodaram-se em bancos de tábuas apoiadas sobre tijolos. As autoridades gerais, inclusive o apóstolo, que naquela época, não lembro agora, já era um apóstolo, ele sentou numa tábua apoiadas em tijolos. Imagine a cena, tá bom? A mesa do sacramento era uma pequena estante de madeira sobre um pedaço de linóleo que cobria o chão de terra batida. As toalhas do sacramento eram bem simples, porém muito limpas. Quando me ajoelhei, agora começa a experiência do elder Harper. Quando me ajoelhei para abençoar o sacramento, senti-me assoberbado pelo espírito de amor que passara a sentir imediatamente por aquele povo. Pensei que certamente o Senhor se agradava de ser lembrado em condições tão humildes. Lembrei-me de nossas capelas em casa. Jamais pude apreciar nelas o sacramento como faço agora, depois dessa experiência especial. Observei também que, possivelmente, levará anos até que esses queridos e humildes membros compreendam, tenham uma noção, uma compreensão de que do significado de terem tido 2 autoridades gerais, tendo um apóstolo abençoando-os e as suas famílias, ali na sua própria casa. A experiência do irmão Harper tocou profundamente todos os presentes. Após a 4ª reunião sacramental, refleti, o presidente Ballard falando, refleti mentalmente nas palavras do Senhor, em Doutrina e Convênio 64:33. Portanto, não vos canseis de fazer o bem, pois estáis construindo o alicerce de um grande trabalho, e de pequenas coisas provém as grandes. Essas experiências, irmãos e irmãs, mostram para nós até o momento o quão importante é prestarmos atenção nos detalhes.
nas coisas simples, muitas vezes recebidas como pequenas ou sem valor. São estas coisas que de fato têm valor. São estas coisas que tocam o nosso coração. É muito bom você estar em uma capela com ar-condicionado, uma capela enorme, uma capela com várias cadeiras, com várias salas, com a estrutura para as crianças, para os jovens, para os adultos, para a escola dominical, para cada organização. É muito importante, porque ajuda na organização, como eu posso dizer, na concentração e no espírito, para você poder ter aquela sua conexão com o Senhor. Mas estas coisas, se não bem observadas, não trarão maiores benefícios do que uma casa simples e humilde, onde o espírito de reverência poderá ser maior ainda. Outro exemplo da importância das coisas pequenas, coisas que vêm nos do Elder e irmão Jackson, missionários em serviço na Guiana. O missionário e irmão Jackson, eles falam o seguinte: assim que chegamos ao campo missionário na Guiana, olha só que engraçado, eu vou ler, mas eu poderia compartilhar com vocês em minhas palavras. Ele diz o seguinte, mas eu vou ler para você entender melhor. Essa dupla de missionários chegaram à Guiana e eles viram no jornal o seguinte: vimos no jornal local de Georgetown uma reportagem sobre um rapaz adolescente do mês. O artigo dizia que seu prato favorito era... Qual é o seu prato favorito mesmo? Antes da gente passar para essa parte aqui. Qual é o seu prato favorito? Esse rapaz, ele tinha um prato favorito. Sabe qual era? Macarrão. Isso mesmo. Então, os missionários tiveram uma brilhante ideia. Pegamos o recorte do jornal, um livro de Mórmon e um pacote de macarrão e fomos bater a porta daquele jovem. Desde aquela nossa primeira visita, já batizamos 7 pessoas da sua família. Esta pequena coisa resultou num grande benefício no estabelecimento da igreja na Guiana. Já pensaram? Um pacote de macarrão. 2 elders que prestaram atenção, 2 missionários que prestaram atenção em algo simples, uma reportagem no jornal que dizia que aquele jovem, ele gostava de macarrão. Pegaram o macarrão, o livro de Mórmon, o recorte do jornal e foram lá. E até aquele momento, 7 pessoas da família tinham sido batizadas na igreja. E foi o início da igreja lá na Guiana. E, meus irmãos, eu acho que já está mais do que provado de que por meio de coisas simples, grandes coisas se realizarão. Ao vivenciar essas comoventes experiências espirituais no mês passado, ele começa a falar agora sobre um outro ponto de vista. Primeiro nós vimos o ponto de vista espiritual positivo das pequenas e coisas simples. Mas ele traz também o outro lado da moeda, as coisas negativas das pequenas e simples coisas. Que muitas vezes essas pequenas coisas e simples, elas vão se tornando grandes e vão se tornando um grande obstáculo na nossa vida. Vou dar um pause aqui, não no vídeo, que eu sei que vai ficar bem grande, não tem problema, mas vou dar um pause aqui na mensagem do Elder Ballard e vou trazer agora uma experiência contada, eu não lembro o nome da irmã, mas ela é conselheira, agora, não, já na época de 2001, ela era conselheira das moças. Ela contou uma história da seguinte forma, e essa história, eu me lembro que pode acontecer e já aconteceu com quase todos nós. Ela disse que costumava caminhar lá na sua área, lá nos Estados Unidos, e na sua região, e muitas vezes ela se dava conta de que tinha uma pedrinha no seu tênis. E ela não se incomodava com aquela pedrinha, ela continuava caminhando, e à medida que ela caminhava, aquela pedrinha se fazia mais presente. O incômodo aumentava, mas ela deixava a pedrinha lá. Até o ponto que ela não aguentava mais e ela tirava o tênis e tirava a pedrinha. Ela conta que pensava da seguinte forma:
por que eu demorei tanto tempo para tirar esta pedra que já me incomodava há alguns quilômetros atrás? Então, muitas vezes, irmãos e irmãs, nós estamos com a pedrinha em nosso tênis ou nossos sapatos. E nós demoramos muito para tirar essa pedrinha. Por quê? Será que ela não está nos incomodando tanto? E aí eu volto para a mensagem do Elder Ballard, que ele diz o seguinte, ele fala, olha, tivemos essas experiências aqui maravilhosas, positivistas, super positivas, mas eu tenho que lembrar a vocês que as coisas pequenas e simples também têm o seu outro lado. E ele vai falar sobre esse outro lado. Ele diz o seguinte, no mês passado, um dos missionários que serviram com a irmã Ballard e comigo no Canadá, quando eles eram presidentes da missão, contou-nos como pequenas coisas podem transformar-se em quase destruição, a menos que o curso seja corrigido. E contou o missionário. Escreveu para ele. Quando voltei de minha missão, casei-me e fui trabalhar na indústria de construção. Nos anos seguintes, tivemos 3 filhos e durante esse período permaneci ativo na igreja. Quantos de nós não nos identificamos com essa história? Presta atenção, irmãos e irmãs. As exigências de meu negócio foram aumentando e estava cada vez mais decidido a fazer o que fosse necessário para ter sucesso financeiro. Nada contra, né? Os efeitos tiveram consequências imediatamente no lar. Mas, com o apoio de uma esposa compreensiva, preste atenção, irmãos e irmãs, o apoio de uma esposa compreensiva, achávamos que podíamos aguentar até as coisas melhorarem. Ele continua dizendo que, devido a dificuldades financeiras, sua esposa começou a trabalhar fora. Ele trabalhava longas horas, negligenciando o quê? Seus deveres familiares e religiosos. Seu pesado horário de trabalho deixava-o emocionalmente esgotado e fisicamente exausto. Passou a criticar os outros, inclusive seus próprios familiares e, claro, os líderes da igreja. Sua carta prossegue, diz o Elder Ballard. À medida que as minhas dívidas continuavam a aumentar, crescia a destruição de minha paz de consciência e a minha felicidade. O amor e a ternura que existiram entre nós, como marido e mulher, ficaram reduzidos à memória. Ficaram no passado. Encontrávamos falhas de caráter um no outro e passamos a nos concentrar neles, nessas falhas um do outro, ferindo-nos mutualmente e ao menor incidente. Comecei a culpar todos, menos a mim próprio, não assumindo responsabilidade pelo insucesso. Um profundo sentimento de desesperança começou a apossar-se de mim e sentia uma nuvem sombria envolver-me em meu desespero. Sabíamos que nosso casamento não perduraria nessas condições e começamos a falar em divórcio. Decidi procurar aconselhamento financeiro. E após rever minhas finanças, passei a brincar que eu valia mais morto do que vivo. Provavelmente ele pensou em um seguro de vida e pensou, se eu morrer, a família vai receber mais dinheiro do que se eu estiver vivo. Algumas pessoas pensam nisso, né? Passadas mais algumas semanas, a ameaça de divórcio, bem como a ameaça absolutamente real de total colapso financeiro, parecia apenas uma questão de tempo. Quantos de nós não temos esse mesmo sentimento? O gracejo inocente de valer mais morto do que vivo passou a assumir a aparência de uma solução muito real.
Estava eu em casa, sozinho, enfrentando a encruzilhada de minha decisão, quando me ocorreu, quando veio à minha mente, buscar ao Senhor. E ele diz aqui, uma última vez. Ele estava em desespero e pensou realmente em tirar a sua própria vida de uma forma tal que a família recebesse o seguro e pudesse quitar suas dívidas e tudo mais e seguir sua vida. Imagine só. Mas perceba uma coisa, quando as pessoas estão em desespero, elas buscam ajuda pela última vez. Ele diz aqui, chorando incontrolavelmente, implorei ao Senhor misericórdia e ajuda em meu desespero. Implorei ao Senhor misericórdia e ajuda em meu desespero. Passados alguns minutos, irmãos, não foram horas, passados alguns minutos, recebi a notícia de que o presidente de missão dele, de anos e anos atrás, estava na cidade, no Canadá. E gostaria de ver, estava na cidade, não no Canadá, estava na cidade. E gostaria de ver-me dentro de 1 hora. Na presença do irmão, quis esconder meus problemas como havia feito com todos os outros. Mas então vieram as primeiras perguntas. O seu ex-presidente de missão, encontrando-se com ele na sua cidade, fazendo uma entrevista, e o presidente de missão pergunta, como está você? E ele responde, ótimo. Como vai sua esposa? Ele responde, vai bem. E seus filhos? Ele responde, excelente. Ele estava tentando mostrar ao presidente que ele estava bem, que não havia nada de errado, que não havia problema algum com ele. Muitos de nós, muitas vezes fazemos isso, não é? Queremos mostrar para as pessoas, seja por respeito, seja pelo sentimento que for, que estamos bem. E ele fala o seguinte, houve uma pausa. Após o que me olhou dentro dos meus olhos. Eu lembro muito do meu ex-presidente de missão, o elder presidente Smith, fazia muito isso. E disse o seguinte, irmão, como vão os seus negócios? O irmão disse que aí comecei a chorar ao contar o meu caso. No decurso de nosso encontro, o irmão pediu-me que fizesse uma promessa, que leria o livro de Mórmon. Depois de prometer-lhe que eu faria, abençoou-me dizendo-me que me apegasse ao Evangelho e guardasse os mandamentos. Saí sabendo que o Senhor ouviu meu pedido de ajuda. Poucos minutos depois da sua oração, ele recebeu essa notícia de que seu presidente de missão estaria na sua cidade e queria vê-lo. O presidente Ballard diz o seguinte, vedes, irmãos, como uma porção de coisas pequenas e simples cobraram seu preço na vida desse excelente jovem, como fibras delicadas e débeis, frágeis, que formam um fio, depois uma mecha e finalmente uma corda, essas pequenas coisas combinadas podem tornar-se resistentes demais para serem quebradas, como uma teia de aranha. Precisamos estar sempre atentos ao poder das coisas pequenas e simples na edificação da espiritualidade e, ao mesmo tempo, compreender que Satanás usa coisas pequenas e simples para nos levar ao desespero e miséria. O presidente Ballard diz o seguinte aqui, sou grato por ter o Senhor respondido à prece desse moço, induzindo-me a tomar a decisão aparentemente pequena de convidá-lo a encontrar-se comigo. Eu não fazia ideia de seus problemas na época, mas pude ajudá-lo a mais uma vez apegar-se à barra de ferro do Evangelho
para guiá-lo na vida. Nunca devemos ignorar ou desdenhar o sussurro do Espírito Santo, do Espírito de prestar serviço um ao outro. Ele fala que eventos grandes e maravilhosos parecem motivar-nos, mas coisas pequenas muitas vezes não nos chamam a atenção. Observando que ele fala que na história do livro de Mórmon, ali a Rona, ela funcionava, a bússola, ali a Rona funcionava de acordo com a fé das pessoas. Muitas pessoas não lhe davam atenção. Tornavam-se negligentes e esqueceram-se de exercitar sua fé e diligência. E então, esses maravilhosos feitos cessaram e não progrediram em sua jornada. Alma 37, 41. Nós vamos começar a finalizar o vídeo de hoje, irmãos e irmãs. A mensagem que o Elder Ballard trouxe, para mim, foi muito especial e muito importante. Lembra da história da irmã que, quando ia caminhar, tinha uma pedrinha no sapato, no tênis? Muitas vezes nós, irmãos, passamos por isso. Coisas pequenas, coisas simples. Não vou dar exemplos aqui, porque vocês devem saber exemplos de coisas pequenas e simples que incomodam a gente, que vão nos fazendo sair um pouco do caminho, parar na jornada, sentar um pouquinho, para depois a gente tirar aquela pedrinha do sapato, não é? Então eu quero deixar com vocês uns pedidos, que vocês possam orar, como diz o Elder Ballard, o estudo das Escrituras, com a oração, o jejum, para que possamos abrir os nossos olhos e valorizar o que de fato tem valor. Coisas que parecem pequenas, coisas que parecem simples, coisas que parecem sem valor algum, descartáveis, são as coisas mais importantes para o Senhor. Que possamos pensar sobre isso. Quais as pedrinhas que estão no meu sapato hoje e que eu preciso tirar para melhorar um pouco a minha vida espiritual? Não tenham medo, irmãos e irmãs, de jogar essas pedrinhas fora. Essas pedras, elas fazem mal a gente. Da mesma forma que tem as coisas simples, valorizar o que nós temos hoje na nossa vida. Se nós temos uma capela, valorizar essa capela, um templo, valorizar o templo. Se nós nos reunimos em uma casinha simples no interior deste país ou de qualquer país do mundo, valorizar essa casinha simples. O amor com que as pessoas fazem o serviço é muito mais importante do que as paredes físicas dos prédios. O sagrado está nas coisas que fazemos. Como fazemos, do que onde fazemos. O onde é importante, mas não vem antes do que isso que eu falei para vocês. Eu vou finalizar esse vídeo deixando o meu testemunho de que Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. Ele fez todas estas coisas, irmãos. Sem Ele, nada disso aqui existiria. Nada. Jesus, Ele é o Criador. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Sem Ele não há exaltação, não há salvação e não há vida plena. Eu deixo esse meu testemunho com vocês, compartilho com vocês e convido-os a seguir a gente aqui no canal e a compartilhar essa mensagem com alguém que você sabe que vai gostar. Por meio das pequenas coisas e simples, as grandes se realizarão. Preste atenção nas coisas pequenas. Preste atenção nos discursos da Sacramental. Irmãozinho da primária, da ON, da UR. Aquele irmãozinho que não sabe ler. Aquele irmãozinho que é tímido ou que é tímida. Aqueles irmãos que falam errado, que tem muitos vícios de linguagem. Preste atenção na mensagem que ele está trazendo. Preste atenção no Espírito que está trazendo. Eu fico por aqui agradecendo e desejando que você possa progredir vencendo as dificuldades. Até o próximo vídeo. Eu sou o irmão Souza e você está no canal Conexão Espiritual. Vou mandar um abraço e um salve muito especial para todas as pessoas que estão comentando no vídeo. Tem as irmãs, tem a irmã Maria, duas irmãs Maria, né? Tem o Tiago, tem o Misael,
Tem outros irmãos também que eu não vou lembrar agora, mas no próximo vídeo eu vou fazer uma listinha aqui, mandar um abraço e um salve especial para todos vocês. Não deixe de comentar. Sempre. Um abraço. Até o próximo vídeo. Obrigado pelas suas orações, obrigado pelo seu apoio, pelos seus comentários e obrigado por ficar aqui até o finalzinho deste vídeo. Mais de 40 minutos. Isto é maravilhoso. Tchau.